Boa tarde, ouvinte União. Conforme havíamos prometido, a partir de agora estaremos levando ao ar o primeiro programa de uma série que eu espero que venha a ser longa, do Informe Geral. O Informe Geral será um programa que irá ao ar sempre neste horário, todos os sábados, e terá como apresentador o professor Jorge Henrique, que está aqui ao meu lado e que vai falar com vocês dentro de instantes. Quero adiantar desde já que o Jorge estará em contato com inúmeras pessoas, com famílias, com jovens, com idosos, com empresários, com professores, que é o segmento dele, a classe que ele pertence também, e trará aqui entrevistas de cunho curioso, por exemplo, com as famílias, saber quando vieram para Céu Azul, de onde vieram, coisas desse tipo. O programa de hoje, por ser o primeiro, e já que o professor Jorge Henrique foi a Maringá na semana passada e foi acompanhar a Conferência Anual da Juventude, então o programa de hoje será com as pessoas que ele ouviu lá, inclusive um secretário de Estado. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Walter. Boa tarde ao amigo ouvinte da Rádio União. É uma satisfação estar aqui para apresentarmos esse novo projeto, esse programa, em que vamos colocar aí as histórias, vamos colocar aí as curiosidades da comunidade de Céu Azul. Você está em Céu Azul há quanto tempo? Em fevereiro agora fará 3 anos. 3 anos. Você veio de onde, Jorge? Foz do Iguaçu. Já estou te entrevistando essa altura. Você veio de Foz do Iguaçu. Então já conhecia bem a região. Mais ou menos, né? Tá. Você é casado? Sou casado, né? Tá. E você trabalha com criancinhas, não é isso? Isso aí. Eu trabalho com educação infantil aqui no município, né? Aham. É no CEMEI, né? Isso, no CEMEI Arco-Íris. Então, você já tem filhos ou não? Não, não tenho. Ainda não. Mas então você já está treinando agora, ver como é que se lida com criança, né? Com certeza. Eu acho que já estou vendo de um treino bem constante já. Quando for pai, você já sabe como é que se deve tratar com uma criança, né? Jorge, como é que foi a Conferência Anual da Juventude esse ano lá em Maringá? Então, o governo do estado organizou essa segunda conferência após 3 anos da primeira, né? Sei. E ela foi um tanto quanto complicada no começo, pelo fato de estar reunindo muitos jovens de todo o estado. Então, a nossa chegada já foi um pouco complicada, porque tinha pessoas de regiões um pouco afastadas do estado. Começou com um pouco de atraso, mas o começo foi até um tanto interessante, né? Sei. Até um fato curioso de que quando nós chegamos a nossa região chegou em Maringá, nós não tivemos tempo nem de tomar um banho, já fomos direto para uma plenária. Foi no sufoco, hein? Foi direto para uma plenária, né? Sei. E essa plenária terminando um tanto aí 1h30 da manhã. Qual é a sua formação? Você é pedagogo ou não? Não, a minha formação mesmo é normal superior. Ah, né? sei. Mas agora eu estou fazendo uma segunda graduação, que é Ciências Sociais. Ciências Sociais. Isso. Bom, excelente. Encaixa bem na área, Com né? certeza. O Jorge, eu estava verificando aqui os nomes das pessoas que você ouviu lá. Você ouviu, inclusive, o secretário de Relações com a Comunidade do Governo do Estado, o Wilson Quinteiro. Você ouviu o Madison de Oliveira, que eu já conheço de algum lugar. O Felipe Barreto, da UPES, né? O Madison é lá de São José dos Pinhais, né? Você ouviu o Givanildo Silva, é um dos organizadores, né, do evento, né? Também. Ele é assessor de assuntos da juventude e da Secretaria da Família, né? Que é da secretária Fernanda Richa. Sei. Ah, tá. Ele trabalha com a Fernanda, né? Isso mesmo. Você ouviu o Igor Bernardino? Ele é o tesoureiro-geral dessa conferência, né? Da conferência, não. Ele é o tesoureiro-geral de quê? Da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. Ah, certo. E a Ângela Guimarães, secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude, é isso? Isso mesmo. Ela veio especialmente para essa conferência porque ela, em off, ela comentou de que a mobilização do Estado do Paraná foi uma das maiores do país. Então ela se sentiu atraída em vir em conhecer como que estava funcionando a mobilização da juventude no Estado. O Paraná sempre arrebenta, né? Com certeza. E você viu ainda mais o Rafael Bogoni, que é o presidente da UPE, né? Isso mesmo. Ele era aqui de Cascavel, mas agora, como ele é o presidente da entidade, ele se viu até um pouco obrigado a estar mais próximo da capital do estado, para ele poder acompanhar os acontecimentos políticos mais de perto. Bom, eu
quero voltar ao nome do programa. Informe Geral, nós adotamos esse nome para o programa, em conjunto aqui com o Jorge, estudamos vários, mas é porque vai tratar de assuntos gerais, com todas as famílias, com todas as pessoas, com todos os jovens, com os idosos, quer dizer, se todos, entre aspas, porque não é possível. Nós temos aí, afinal de contas, no município todo são 12 mil almas, né? Então, mas todos aqueles que for possível você entrevistar, não é isso? Com certeza. Vamos dar oportunidade para aquele jovem que quer contar a sua experiência na localidade, aquele idoso que tem a sua história, aquele pioneiro do município, né? Que às vezes não é levado ao conhecimento do público a alguns acontecimentos que teve no município. Fatos curiosos, né? Vamos dar ouvido aí também, conversar com os empresários, que são as pessoas também que catapultam o desenvolvimento econômico do nosso município e, claro, com os meus colegas professores, que eu não posso deixar de lado, jamais. Como vocês estão vendo, o Jorge é uma pessoa muito culta. Eu já conhecia o texto dele, né? Ele escreve muito bem. Depois eu conheci a voz dele através da gravação de um depoimento, coisa semelhante, que fez no plenário da Câmara Municipal, e achei a voz muito boa. E estou confirmando isso agora aqui de perto. Jorge, vamos fazer o seguinte. Eu quero avisar aos nossos ouvintes que eu só estou hoje aqui para apresentá-lo. E já estou acabando de fazer a apresentação. Depois é com você. Todos os sábados o Jorge estará aqui, não serei eu. E ele estará fazendo a abertura, apresentando o programa, encerrando o programa e convidando para o próximo. Aquela coisa que se torna uma rotina. Jorge, vamos colocar a primeira entrevista que você fez lá em Maringá, ou uma como primeira do programa de hoje, o secretário Wilson Quinteiro, pode ser? Pode, claro. Vamos então com o nosso operador de áudio ali, o Cabelo, ao que o secretário Wilson Quinteiro falou para o Jorge lá em Maringá. Estamos agora aqui com o secretário de Relações com a Comunidade, o Wilson Quinteiro. Secretário, qual a expectativa do Poder Público para com essa conferência? É a oportunidade de ter uma informação desdobrada desse grande debate com a juventude do Paraná, de termos elementos suficientes para desdobrar novas políticas públicas para a juventude do Estado. São nas mais diversas áreas. Nós podemos pensar na área ambiental, na área da segurança, da capacitação, da educação, enfim. É uma oportunidade de um gesto, de um novo formato de governo. Não são políticas públicas de cima para baixo, mas ouvindo a comunidade, ouvindo a juventude, é que o governo Beto Richa estará estabelecendo as suas políticas em benefício de todos. O interessante dessa conferência é a diversidade e a heterogeneidade dos jovens desses quase 250 municípios. Essa conferência, ela pode ser considerada um marco para a juventude e para a sociedade paranaense? Eu não tenho dúvida disso, é um marco sem dúvida, e nós estamos aproveitando essa oportunidade, esse momento, para noticiar ao Estado do Paraná e à juventude paranaense que nós estaremos também deslocando audiências públicas por todo o Estado, audiências públicas para a juventude, porque nós sabemos que o jovem hoje precisa da capacitação e o jovem, ele é o futuro desse Estado e dessa nação. Então nós sabemos do empenho da juventude e desse marco que nós estamos aqui numa somatória de esforços democráticos, segmentos da sociedade civil, secretarias, governo e comunidade fazendo a diferença para que as políticas públicas, dentro do mesmo aspecto de busca e de demanda e de vontade de fazer acontecer, é que nós estamos estabelecendo um novo formato de governo no Paraná. Agradecendo a atenção do secretário aqui, diretamente de Maringá, da Conferência Estadual da Juventude, para a Rádio União de Céu Azul. Obrigado, secretário. Muito obrigado pela oportunidade à comunidade de Céu Azul de estar presente aqui nessa conferência, nos dando a oportunidade de levar essas informações e essas políticas públicas para esse município e para a região. Portanto, é um somatório de esforços para fazermos o que é preciso pela juventude, e aproveito aqui para deixar um registro, um abraço do governador Beto Richa a toda a comunidade regional. Bem, Jorge, daqui para frente você vai anunciar as outras entrevistas aí que você fez em Maringá. Toca o programa. Ele é seu, eu tô caindo fora.
Tranquilo, Walter, muito obrigado. Então vamos dar continuidade aqui à apresentação do programa. E ressaltando, a nossa participação foi na Conferência Estadual de Políticas Públicas para a Juventude. Foi um evento até cansativo pelo fato de ser 3 dias de intensos trabalhos, né? Mas o nosso trabalho foi bem desenvolvido, a comunidade de Céu Azul foi representada efetivamente. Conversamos também com o Madison de Oliveira, ele que é representante do município de São José dos Pinhais. Estamos aqui com o Madison de Oliveira, ele que é representante de São José dos Pinhais, e perguntamos a ele qual é a opinião dele sobre esse 2º dia de Conferência Estadual da Juventude. Olha, em primeiro lugar, a gente percebe que há uma disposição muito grande do conjunto dos participantes da conferência em estar buscando soluções, alternativas, propostas para que nós possamos, de uma certa forma, ter uma nova perspectiva da juventude no estado do Paraná. Então, nesse sentido, é muito positivo. Acabamos tendo um dia extremamente exaustivo, puxado no debate, e principalmente no debate sobre a questão de participação, que foi o grande eixo, é onde nós podemos perceber que, às vezes, a demanda que tem lá numa cidade que a gente pensa que é só de lá, não é. Ela é generalizada. O estado do Paraná carece, e carece de muita ação e de muitas políticas públicas para a juventude. E, nesse sentido, os grupos, de uma forma geral, estão dando uma grande contribuição para o futuro da juventude do estado do Paraná. Percebemos que, além de representantes que aqui se encontram de vários lugares do estado, temos também aqui cidadãos também que estão efetivando os seus direitos. Você, na sua opinião pessoal, acredita que, se não todas essas propostas, a grande maioria poderá ser efetivada? Claro, é possível. Todo o processo de conquista, quando falamos de conquista de direitos, ela não vem do dia para a noite e ela não vem com o ato de um bom samaritano, assinando por decreto algo. Ela é um processo, uma construção, onde cada vez você tem que juntar forças políticas, sociais, ou da natureza que seja, para você ganhar a sociedade. É fundamental para qualquer coisa você ganhar mentes e corações das pessoas, homens, mulheres, juventude, enfim, de todos. A partir desse momento, começa a tornar realidade. Então, não tenho dúvida, tem coisas aqui, propostas, ideias, que talvez nunca se implemente, ou leve muito tempo, mas não tenha dúvida que a grande maioria, com o passar do tempo, vai ser implementado. Conversamos também com Felipe Barreto, ele que é vice-presidente no Paraná da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Perguntamos a ele questões de cunho nacional, mas que não nos deixam de atingir diretamente o nosso estado, a nossa região e principalmente o nosso município, que é a luta que sempre eles tiveram, que é com a educação nacional, a educação pública e de qualidade. Vamos ao áudio? Estamos aqui com Felipe Barreto, ele que é vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Felipe, qual é a posição da UBS com relação a essa conferência sendo executada aqui na cidade de Maringá? Bom, a gente, quanto estudante, a gente pode ser organizado na União Brasileira de Estudantes Secundaristas, dentro da UPES, a União Paranaense de Estudantes Secundaristas. A gente está organizando os estudantes para vir aqui discutir a política pública para a juventude, num espaço meio confuso, num espaço meio complicado de organização por parte do governo do estado, mas com muito empenho, estudantes que seguiram aqui ontem, na noite de ontem, conseguimos mudar algumas coisas do estatuto. E hoje, durante todo o dia, conseguimos bastante evoluir nossas discussões, nos nossos debates. E podemos aqui tirar uma série de resoluções que amanhã serão apresentadas para votação também, sobre o nosso projeto de juventude para o estado do Paraná. A gente quer aqui somar para essa conferência que seja de fato acontecida. É uma criação de uma Secretaria Estadual de Juventude, que é um leque da sociedade paranaense, meio que esquecida pelo atual governo, governo do estado. Então nós viemos aqui defender a criação da Secretaria de Juventude, viemos aqui pautar também o financiamento da educação da juventude, através de garantir os 10% do PIB para a educação e através de garantir 50% do fundo social do pré-sal para a educação, que para a gente investir na educação, a gente consegue fazer com que o país se desenvolva, que o país se torne soberano e que a gente consiga avançar mais cada vez com as pessoas deixando de passar fome, deixando de ser analfabetos, com uma sociedade evoluindo cada dia que passa. O interessante na sua fala é quando você coloca a função até do pré-sal, e os 10% do PIB para a educação? Qual a posição da UBS? A gente defende historicamente já, há mais de 10 anos nós defendemos 10% do PIB para a educação.
O Brasil é um país muito rico, que investe muito pouco em educação, né? O Brasil investe hoje aproximadamente 4,7% do seu PIB. E a gente dá uma olhada em volta, os países que historicamente investiram bastante dinheiro em educação, né, são os países que desenvolveram muito rápido, que hoje são países de primeiro mundo, né? Países que investem em educação, em tecnologia, em acesso, permanência. Né? É um país que se desenvolve muito rápido, garante a sua soberania muito rápido e consegue dar uma tranquilidade para o seu povo. Um recado para finalizar para os estudantes do município de Céu Azul. Galera, quero fazer um convite aqui então nesse recado, convidar os estudantes de Céu Azul para participarem do 50º Congresso da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas e do 39º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, que vai acontecer respectivamente na ordem, na cidade de Arapongas e na cidade de São Paulo, né, onde a gente vai encontrar os estudantes paranaenses, estudantes brasileiros, para a gente poder discutir qual que vai ser o rumo da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, o rumo da União Paranaense de Estudantes Secundaristas no próximo período e eleger a nova direção também. Está feito o convite. Conversamos com o Igor Bernardino, ele que é tesoureiro-geral da UPES, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E ele colocou a posição da entidade com relação ao toque de proteger ou toque de recolher nos municípios. A posição da entidade não foi aquela em que os gestores municipais ou alguns cidadãos de alguns municípios gostariam de ouvir. Estou aqui com Igor Bernardino, ele que é tesoureiro-geral da UPES, União Paranaense dos Estudantes Secundaristas. E a pergunta que eu faço é, qual é a posição da UPES com relação ao toque de proteger ou toque de recolher nos municípios? A UPES se declara contra, né, esse toque de recolher. A gente entende que a juventude, infelizmente, ela é criminalizada, né? Então, assim, a gente ficar pautando que o estudante, a juventude tem que entrar cedo em casa e tal. É certo que a segurança não é tanta durante os períodos noturnos, madrugada e tal. Mas, assim, tem que pensar que não é porque a gente está de madrugada na rua que a gente vai estar usando drogas, que a gente vai estar, entendeu, degradando os lugares, entendeu, fazendo poluição e tal, poluição sonora. E assim, a juventude ela tem uma parte pequena dela que ela pensa dessa maneira, mas a grande maioria da juventude hoje já pensa de uma forma mais para frente, assim, uma forma mais sensata do que está fazendo. Às vezes eu quero ir para um barzinho, às vezes eu quero ir para um aniversário e eu não posso passar das 10 porque a lei não me deixa passar das 10. E assim, a UPES vê isso como um erro da política atual, né? Do poder que cuida disso também, das secretarias que cuidam disso, porque assim, não dá pra ficar criminalizando o jovem, que só porque é jovem, tá na rua a partir das 10, é bandido, é drogado, entendeu? Não é que não tenha, existe sim, mas não é todos, entendeu? Tem gente que é do bem, tem gente que tá ali só se divertir, entendeu? Não dá pra privar o jovem do direito que ele tem à cultura, à diversão e a lazer. Então você acredita que os municípios estão exagerando ao colocar o toque de recolher em voga, ao invés de constituir juntamente com a juventude projetos que sejam voltados a eles? A gente vê dessa maneira exatamente, assim. Às vezes é um absurdo a gente ver assim, algumas cidades que tudo para a partir das 10 porque não pode ter mais ninguém e tal. E a juventude fica sem para onde ir. E aí é onde a juventude acaba procurando outras maneiras, faz escondido e acaba fazendo as coisas erradas, entendeu? Se você tem uma liberdade, você tem que pensar nela em como você vai usar essa liberdade, entendeu? Porque assim, se você libera o cara para sair à noite e tal, para se divertir, o cara vai pensar que se ele fizer alguma coisa errada, ele não vai poder fazer isso de novo, entendeu? Ele vai ser privado mais uma vez pela justiça. Então assim, é um exagero, é um absurdo que acontece. Isso é privar a juventude do que é direito dela, entendeu? E a UPES, ela se declara contra isso. E assim, a gente vai lutar contra isso também aí nessas gestões da UPES. E é uma pauta nossa. A gente pretende derrubar essa lei nos municípios para que a gente tenha direito, entendeu? Que o direito da juventude ao lazer seja garantido todos os dias, a hora que eles quiserem. Igor, um recado para a juventude do município de Céu Azul, em especial aos estudantes desse município. Assim, um recado ao pessoal de Céu Azul. A gente não tem que estar ativamente lá, mas a gente pretende chegar, entendeu? A gente não tem perna, hoje a gente infelizmente não tem perna para chegar até lá e debater com eles. Mas assim, a gente está crescendo muito, entendeu? A gente chegou aí, esse congresso da UPES que vai acontecer agora, já é o maior congresso da UPES, ele não conseguiu chegar a Céu Azul. Mas a gente está trabalhando aí para chegar a mais ou menos 90, 100 cidades a mais no primeiro ano de gestão.
entendeu? Cidades que não foram alcançadas, para que todo lugar seja debatido a educação, seja visto as pautas que a juventude de cada cidade precisa, entendeu? Porque a educação, ela não está só em Curitiba, não está só nas cidades polo. Então, às vezes um município pequeno ali acontece alguma coisa legal, ou então acontece alguma coisa que a gente precisa brigar contra, a gente pretende chegar em várias cidades através disso. A gente tem trabalhado a chegar em algumas cidades através da comunicação, através do nosso portal, para poder alcançar mais alunos, entendeu? Mais alunos interessados em debater a educação, interessados em mudar a realidade da educação e construir um movimento estudantil verdadeiro, construir um movimento estudantil combativo, de verdade. E Cerro Azul é uma dessas cidades também. Um abraço pro pessoal de Cerro Azul também. Novamente também, com relação ao toque de recolher, conversamos novamente com o Felipe Barreto da UBS. Ele também colocou a sua posição contrária ao toque de recolher. Vamos lá então. Estamos novamente aqui com o Felipe Barreto, ele que é vice-presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Rapidamente, Felipe, posição da UBS com relação ao toque de recolher, ao toque de proteger nos municípios. A gente já acabou com a ditadura militar uma vez, né? E acho que a partir de que isso aconteceu, de que vários estudantes tiveram as suas próprias vidas perdidas em lutas contra a ditadura, que era um sistema que nos proibia de ver, nos proibia de falar, nos proibia de escutar, né? Hoje a conquista dessa democracia teve um preço alto, né? Então a gente vê um retrocesso e a UBS repudia com certeza os municípios que dão toque de recolher à nossa juventude, que tem na maioria das vezes esse único espaço, que trabalha de manhã, estuda à tarde, estuda à noite, o único tempo que ele tem para ter o seu lazer geralmente é à noite mesmo, que ele serve para se divertir, e isso é a cara da juventude mesmo, tem que se divertir, tem que ter compromisso também, mas a diversão é muito a nossa cara, é reverência. E volto a dizer, a ditadura militar já acabou. Beleza. Recado para os gestores que ainda resistem ao quererem implementar e forçar, de certo modo, esse tipo de atitude para com a juventude. A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas vai estar junto com os estudantes, está averiguando em quais municípios acontece isso, e onde com certeza houver injustiça vai haver esse estudantil, com certeza. Valeu, muito obrigado. Após conversarmos com o secretário de Estado de Relações com a Comunidade, Wilson Quinteiro, conversamos com o Givanildo Silva, ele que é assessor de juventude da Secretaria da Família e que foi também um dos organizadores desse evento. A questão aqui, para os nossos ouvintes, é a seguinte: os centros de juventude hoje são um marco nos municípios em que foram implantados. Quais são as reais oportunidades e chances que os municípios pequenos, que não alcançam determinadas metas para a implantação desses centros, poderão ficar? Primeiro eu quero cumprimentar aí os ouvintes, aí, os moradores aí da cidade de Cerro Azul, né? Uma grata satisfação estar falando aí mais uma vez com os ouvintes e falando com os moradores aí da cidade. E dizer que o governo do Paraná entende que, da forma que está posto os centros da juventude, acaba prejudicando os municípios menores, acaba criando essa segregação de uma certa forma, essa exclusão, porque os municípios menores acabam, na maioria das vezes, não sendo contemplados com esse tipo de obra tão importante para a nossa juventude, que é o caso dos centros de juventude. Então nós estamos atentos, queremos que seja deliberado nessa Conferência Estadual de Política Pública para a Juventude, de uma forma muito incisiva e consistente, a implantação de alguma coisa que possa ir de encontro à juventude, mas a juventude como um todo, a juventude com as cidades menores, com as cidades maiores, para que todos os jovens sejam alcançados pela política pública e pelo governo do Estado. Interessante. Agora uma questão até que não se cala perante o governo estadual, mas que atinge os governos municipais de certa forma. A sua opinião de por que alguns municípios ainda resistem em colocar em voga a juventude nos seus orçamentos ou está fomentando a formação de conselhos da juventude? Você sabe que essa também é uma pergunta muito pertinente, é uma preocupação nossa. Que seja efetivada a política pública de juventude dentro dos municípios, que seja criados os conselhos de juventude. E a maioria dos municípios tem usado como subterfúgio, como válvula de escape, a visão de que o jovem é o futuro. Só vai acontecer a mudança necessária dentro dos municípios quando os gestores públicos municipais entenderem que o jovem é o presente, que o jovem precisa de política pública de qualidade já, não amanhã, não o ano que vem, não na próxima gestão, não para o próximo prefeito. Precisamos de política pública de qualidade já. Então os prefeitos que foram eleitos com voto da grande maioria jovem
precisa despertar o seu olhar para os nossos jovens. Agradecendo desde já a oportunidade e a atenção do nosso organizador aqui da conferência, e para finalizar um recado para aqueles jovens que por um motivo ou outro não puderam estar participando dessa conferência, que está sendo muito bem articulada aqui pelo governo do estado. Quero mandar um abraço mais uma vez para os jovens da cidade de Céu Azul, dizer que eles podem ficar tranquilos, porque mesmo eles não estando aqui, nós estamos pensando política pública também que possa alcançar esses jovens, e que eles fiquem tranquilos que no governo do estado tem alguém que foi pensado no meio deles e que hoje é o porta-voz deles dentro do governo do estado, e que o município de Céu Azul e outros municípios com uma quantidade menor de habitantes não serão esquecidos por esse governo. A oportunidade que tivemos em Maringá foi única. A reunião de tantos jovens no estado chamou a atenção da região toda. Conversamos com Rafael Bogoni, ele que é presidente da União Paranaense dos Estudantes, entidade essa que representa grande parte dos universitários do estado. Rafael, a UP sempre defendeu a educação pública e de qualidade. Qual a posição da entidade com relação à defesa do 10% do PIB para a educação e 50% do Fundo Social do pré-sal? Essas são bandeiras que as entidades, né, todas as entidades estaduais, estudantes, no caso da UP, em conjunto na sua rede, em conjunto com as entidades nacionais, União Brasileira de Estudantes Secundaristas e União Nacional dos Estudantes, a UBS e a UNE, estão se articulando para poder fazer com que essas emendas que foram propostas pelos estudantes, propostas pelos movimentos estudantis, deliberadas nos seus fóruns, porque nós temos a intenção de fazer essas propostas passarem, essas emendas passarem no PNE, o Plano Nacional de Educação, vai ser votado agora no final do ano. O PNL vai nortear os rumos da educação no Brasil para os próximos 10 anos, e nós queremos aí investimento maciço em educação, né? Investimento bruto mesmo. Nós temos um outro nível, um outro patamar de educação no Brasil. Nós sabemos que no governo Lula, no governo Dilma agora, nos últimos 8, 9 anos, tivemos muitos avanços no Brasil, muitos avanços na educação, porém ainda temos que avançar muito mais. Temos que avançar no ensino de qualidade, numa estrutura de qualidade. Aqui no Paraná mesmo a gente tem dificuldade referente ao fechamento de turmas. Que o governo do estado está fazendo nas escolas públicas estaduais. A gente está lutando aí junto, apoiando a UPES, né, para que esse fechamento de turma cesse. Nós temos a intenção de pautar os 10%, 50%, os 10% do PIB, 50% para sal, não só porque é uma bandeira importante para o PNE, às vezes parece muito longe, mas porque também reflete a nossa realidade aqui no Paraná. Porque afinal, nós temos, por exemplo, escolas, né, outro dia, passando até na Band, né, no CQC, o pessoal de Almirante Tamandaré lá, uma situação calamitosa mesmo, escola caindo aos pedaços, sem falar da falta de qualidade de ensino, sem falar dos salários dos professores, que ainda é muito baixo, né, está muito longe do que merecem e tal, enfim. A educação ainda precisa avançar muito no Brasil. E é uma questão estratégica esse investimento, né? É uma questão de ousadia mesmo que a gente cobra por parte do governo federal. Nós temos uma educação de outro nível, né? A gente ter uma educação que possa atender a todos. Temos mais expandir os campos das universidades públicas, enfim, reestruturar mesmo o ensino básico. Hoje nós temos muitos estudantes ainda que saem do ensino médio sem saber mesmo o que é democracia, sem ter a intervenção real na política, nas políticas públicas em todo o estado e no Brasil inteiro. Enfim, creio que é um pouco esse também o nosso desafio na Conferência Estadual de Juventude, despertar um pouco mais aí dessa chama, pedindo justamente para que essa galera tenha uma proximidade maior com os movimentos, para que a gente possa ter cada vez mais força no movimento estudantil aqui no Paraná. Até agora, faltando poucas horas aí para terminar a conferência, você acredita que ela está atingindo os objetivos da juventude paranaense? A conferência tem muitas dificuldades, né? Tem alguns problemas de logística, tem alguns problemas de encaminhamento mesmo,
Tem alguns problemas, né? A última conferência foi positiva, tanto a nível estadual como nacional, mas ainda faltou uma cobrança dos encaminhamentos que foram tirados da conferência, e esperamos que isso não se repita aqui nessa conferência, né? Essa que é a segunda conferência de políticas públicas para a juventude, tem um grande papel de impulsionar a juventude na participação política. E a nossa intenção é continuar cobrando pela participação do jovem, pela inserção do jovem dentro do poder público, pela inserção do jovem nos espaços políticos do Estado e do Brasil. Hoje nós somos 50 milhões no Brasil inteiro, mais de um quarto da população brasileira. É uma população que é, de forma geral, muito jovem, é uma das mais jovens do mundo, inclusive. E é uma população, é uma juventude que tem o papel protagonista, a função, né, de levar o avanço, né, levar o Brasil a um patamar de avanço e de progresso nas políticas, na área da educação, na área da juventude, nas mais diversas áreas aí em que a juventude está inserida. Enfim, eu creio que esse é um momento muito importante. A gente está pautando principalmente o Conselho Estadual de Juventude. Nós queremos a criação do Conselho Estadual de Juventude, onde as organizações juvenis possam se organizar, possam realmente pautar o que querem para o Estado do Paraná. Queremos a criação da Secretaria Estadual, aliás, de Juventude, né? Que no governo Requião já existia, a SEJU, porém foi extinta agora no governo Alberto, a Secretaria de Juventude, agregando aí na Secretaria da Família. Então, nós defendemos que a Secretaria da Juventude no Estado volte a funcionar, voltada especificamente para a juventude, já que temos toda essa necessidade, essa importância de ter ferramentas que ajudem a juventude a serem protagonistas mesmo nas políticas e nos avanços do Estado e do Brasil. E para encerrarmos a nossa série de entrevistas na Conferência Estadual de Políticas Públicas para a Juventude, executada em Maringá, conversamos com Ângela Guimarães. Estamos aqui com Ângela Guimarães, ela que é secretária adjunta da Secretaria Nacional da Juventude. Como a Secretaria está observando hoje a mobilização da juventude paranaense perante essa conferência? Bom, eu penso que o Paraná vem realizando uma das grandes mobilizações do Brasil inteiro. Bem verdade que a primeira conferência foi um levante da juventude, né? Foram 402 mil jovens mobilizados em todas as suas etapas. E nesse a gente já chegou a triplicar esse número, né? Estados como Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Amapá, Acre, que fez 100% das suas conferências municipais, tem dado provas inequívocas que aquele mito da resignação, da passividade juvenil não tem mais espaço, né? Os jovens estão levantados assim no mundo inteiro e aqui no Brasil para defender não só seus direitos próprios, mas como interferir na vida política nacional. Então a juventude está querendo discutir que modelo de desenvolvimento o país precisa pensar daqui para os próximos 4, 8 e até 10 anos. Entendeu? Então as discussões acerca da reforma política, né, e a forma como a gente tem de fazer uma renovação nos espaços políticos do nosso país tem ganhado muito pauta aqui na Conferência de Juventude. A criação de espaços de participação social, como os conselhos em nível estadual e em nível municipal também tem sido pautas assim, bem relevantes, assim como as pautas voltadas à educação, à cultura, à comunicação e ao trabalho. Então, você acredita que hoje a juventude nacional está alcançando uma consciência de classe perante a sua categoria? Eu não sei se eu descreveria como uma consciência de classe, porque como é um segmento muito diverso, às vezes muitas vezes você tem várias classes dentro do segmento de juventude, mas o que tem acontecido é uma tomada de consciência sobre o seu papel na sociedade. Isso, assim, de fato, assim. Tem uma pesquisa realizada até pela revista Época na última edição, que fala que 92% dos jovens acham que a política ela é feita no seu cotidiano. Então é muito importante pra gente, porque até a década de 90 a visão era a seguinte: a política se resume aos períodos eleitorais. Então de 4 em 4 anos você vai lá e vota. As pessoas já hoje relacionam a política com o exercício da cidadania, um exercício cotidiano. Um recado para aqueles jovens que não tiveram a oportunidade de estarem aqui nessa conferência. Eu espero, assim, que eles procurem os seus representantes que vieram aqui para a etapa estadual, né, para que a conferência não seja encarada apenas como um evento em si, mas como um processo contínuo de participação e de aquisição de informações voltadas ao exercício de uma cidadania ativa.
Então, a nossa intenção da Secretaria Nacional de Juventude é criar, por exemplo, espaços de monitoramento das resoluções, onde você vai acompanhar se aquilo que você decidiu está realmente influenciando as ações políticas dos governantes. Entendeu? Então, continuem na batalha, se articulem, se organizem. Se ainda não existe um Conselho Municipal de Juventude na sua cidade, se articulem para a criação, né? Procurem também a Câmara Municipal para ver a possibilidade de realizar audiências públicas sobre a temática da juventude, o acompanhamento dos orçamentos das prefeituras. Tudo isso é fundamental para a gente poder mensurar em que medida os direitos da juventude estão sendo garantidos ou não em cada cidade, em cada estado e também em nível nacional. Encerramos aqui essa série de entrevistas na cidade de Maringá e no próximo programa, ou nos próximos programas, vamos dar ênfase total ao município de Céu Azul. Agradecemos primeiramente a todos os ouvintes que têm a confiança no nosso programa e esperamos que esse seja o primeiro de muitos. Muito obrigado e até a próxima. E um bom final de semana a todos.